Eu quero começar no Evangelho de São Lucas, capítulo 13. A gente vai começar lendo um versículo aqui e depois vamos ler outros versículos. Evangelho de São Lucas, capítulo 13. Para a pessoa que está em casa, assistindo pela televisão, nós estamos aqui na nossa sede da Igreja da Graça em Lisboa. Hoje domingo, reunião das 10 horas da manhã. Reunião de hoje, reunião do domingo de Ramos, dando início à Semana Santa. E para dar início à Semana Santa, nós vamos falar sobre a cruz. Nós vamos falar um pouquinho sobre a morte de Jesus, sobre a entrega de Jesus. Digam amém? E para isso a gente começa, vamos ler só 2 versículos aqui, para que a gente possa então dar início à mensagem de hoje. Vamos ler o versículo 34, acho que um basta. Só o 34, a gente começa com ele. Capítulo 13, versículo 34, o Evangelho de São Lucas, quem já achou diz amém. Vamos ler. A Bíblia diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos, debaixo das asas, e não quisestes. Digam amém. Passe para o capítulo 19, o versículo 41, que diz assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, fez o quê? Chorou sobre ela. Está falando aqui da cidade de Jerusalém, dizendo, versículo 42, se conhecesses também ao menos neste dia o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que nessa manhã o Senhor abra os nossos olhos, que possamos entender a Tua palavra, que possamos entender o Teu propósito, que possamos Te conhecer, tal como Jó disse, não apenas de ouvir falar, mas Te conhecer de verdade. Ensina-nos a Tua palavra, revela-nos, dai-nos sabedoria celestial nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Olha aqui para o reverendo. Nesses 2 versículos que nós lemos, tanto em Lucas 13 quanto Lucas 19, nós podemos ver que Jesus, ele entrando em Jerusalém, ele chorou sobre a cidade de Jerusalém. Por que ele chorou sobre a cidade de Jerusalém? O texto diz que ele chorou porque ele disse assim: olha, Jerusalém, quantas vezes eu quis abençoar, eu quis ajuntar vocês como a galinha faz com os pintinhos, debaixo das minhas asas, e tu não quisestes. Jerusalém, que matas os profetas. E a Bíblia diz que ele chorou sobre a cidade, dizendo: porque vocês estão cegos, não viram, não entenderam o meu propósito. Amados, nessa Semana Santa em que a gente vai falar muito sobre a cruz de Cristo, eu queria que você buscasse no Senhor e pedisse para que Ele abra os seus olhos, para que você entenda o plano dele para a tua vida e o amor dele para com a tua vida. Eu queria que você que está aqui, os irmãos que estão em casa assistindo pela televisão,
hoje entendesse que a gente vai falar nesse domingo, que para nós é o domingo de Ramos, o domingo que Jesus entra em Jerusalém e chora sobre Jerusalém, porque o Rei dos Reis chegou ali, Jerusalém não entendeu. Jerusalém era uma cidade grande, uma cidade com milhares de habitantes, e para esses milhares de habitantes, aquele dia foi um dia como qualquer outro dia, porque eles não entenderam. A minha oração e o meu propósito é que hoje nós possamos entender um pouco mais daquilo que Ele tem para nós. E eu queria nessa reunião exaltar aqui, focar, e a gente vai ler vários versículos para isso. Você vai poder acompanhar aí na sua Bíblia os versículos que eu for falando, que forem sido falados aqui. Você vai anotando, porque esses versículos eles vão falar sobre a morte de Jesus. A gente vai entender hoje que Jesus se entregou por nós. Ele não precisava, ele tinha poder para não passar por aquilo. Existiam outras formas. Se ele dissesse, Pai, eu não vou, ele era Deus. Mas nós vamos ver e vamos comprovar isso dentro de vários versículos, que o amor dele fez ele agir daquela forma. E a gente vai começar no Evangelho de São João. Você vai abrir a sua Bíblia em São João. Você está em Lucas, é só passar mais um livro, você já chega em João. A gente começa no capítulo 10. Nós vamos ler vários versículos, então eu vou falando e você vai abrindo. Vamos ver vários versículos na Bíblia que falam da morte de Jesus. Jesus não morreu por causa da rebeldia dos judeus. Jesus não morreu porque Pilatos era mau. Jesus não morreu porque o imperador decidiu, porque os fariseus ou o sumo sacerdote daquela época, Caifás, determinou que assim fosse. Não, Jesus morreu porque ele quis morrer. Ele resolveu, ele aceitou. Em João capítulo 10, versículo de número 17 e 18. Seria muito bom que você anotasse esses versículos na sua Bíblia, para que eles formassem uma base de fé para você. Eu quero nesse culto exaltar o que Jesus fez. Digam amém? Eu quero exaltar o que Ele fez por nós. Veja o que Ele fez por nós. Capítulo 10, versículo 17 e 18. Diz assim, aqui é Jesus falando: por isto o Pai me ama. Capítulo 10, versículos 17 e 18 de João. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Versículo 18. Ninguém me tira de mim, mas eu, de mim mesmo, ou seja, de boa vontade, voluntariamente, a dou. Tenho poder para dar, tenho poder para quê? Tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Digam amém? Olha Jesus falando aqui, ele disse assim, olha, eu quero dizer bem claro para vocês, que ninguém tira a minha vida. Eu quero dizer para vocês que não será Pilatos, não será Caifás, não será César, não será Herodes, que vai tirar a minha vida. Eu quero dizer para vocês que eu dou a minha vida. E que eu tenho poder, porque o Pai me deu poder para dar e para tomar. Então, voluntariamente, eu a dou. Digam amém. A morte de Jesus na cruz, amados,
não foi uma surpresa, nem para ele, nem para Deus. Não foi consequência. Alguém poderia ter dito assim: reverendo, mas se Jesus confrontasse menos os fariseus, será que ele não poderia ter vivido mais alguns dias? Se Jesus tentasse de outra forma, não. Amados, ele deu, ele resolveu dar. Digam amém. Foi tudo feito de forma consciente. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Eu farei isso porque eu vou dar a minha vida para pagar o vosso pecado, para pagar a vossa dívida. E ele está dizendo para você: esse é o amor dele por você. Ele resolveu dar. Nós temos a dificuldade, eu falei isso aqui na sexta-feira, como seres humanos, nós temos a dificuldade de entender isso. Sabe por quê? Porque nós somos, desde criança, nós somos ensinados pelos nossos pais, na escola, desde a infância, lá no infantário, nós já somos ensinados que a gente tem aquilo que a gente merece. Desde criança é assim. Nós somos ensinados, você vai ter o que você merece. Por exemplo, se você passar de ano, lá na escola, você vai ganhar uma bicicleta. Se não passar de ano, você vai ter que se contentar em ganhar roupa. Não é mais ou menos assim? Pelo menos na minha época de criança era assim. Se você passar de ano, você ganha a bicicleta. Se não passar, você vai ganhar roupa para você aprender. Criança não quer ganhar roupa, criança quer ganhar brinquedo. Então, você tem o que merece. Não foi bem na escola, não ganha o que você quer. Vai ganhar roupa. É mais ou menos assim. Então, desde criança a gente é ensinado, nós somos ensinados que nós temos o que nós merecemos. Nós temos o que merecemos, desde a infância, aí vai crescendo e assim vai, na adolescência, e depois lá quando a pessoa chega no período de trabalhar, lá na empresa, é assim, ela tem o que ela merece, o que ela faz. Mas a entrega de Jesus não tem nada a ver com isso, porque Ele nos deu o que nós não merecíamos, por amor. Por isso que a gente tem essa dificuldade de entender isso. Porque quando alguém vem nos entregar alguma coisa a qual nós não merecemos, nós estranhamos. E por muitas vezes nós até rejeitamos. Quando alguém vem lhe dar algo que você não merece, você sabe que você não merece, você fica tão constrangido que às vezes você é capaz de rejeitar. Porque é constrangedor você ser tão amado assim. Você sabe que é muito mais fácil você amar do que você ser amado. Não, reverendo? Sim. Quando você ama, é como se você acendesse um holofote, essas luzes fortes. Você ama, você acende e põe sobre a pessoa. Então você acompanha a pessoa por onde ela vai. Você está amando. Quando você é amado, é o contrário. Alguém acende o holofote e põe em você. Aquela luz vem, você fica... Para onde você vai, aquela luz está atrás de você. Aí, nem sempre a gente consegue aceitar isso. Ser amado não é fácil. Ser amado existe aceitação. E muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê de tanto amor. Por isso a gente tem dificuldade de aceitar. Muitas vezes nós queremos ficar medindo a bênção de Deus pelas nossas capacidades. E começamos a falar assim: olha, eu não vou ser abençoado, eu não estou merecendo. Eu não. E aí ele diz assim: olha, ninguém me obriga a dar a minha vida por você. Eu não estou dando a minha vida, eu não vou morrer porque... Eu vou morrer porque eu vos amo. Eu estou dando.
sem você merecer. E eu quero hoje, como eu falei, exaltar esse amor de Jesus por nós. Digam amém. Não quero exaltar aqui as nossas qualidades, não quero exaltar aqui as nossas perfeições, o nosso conhecimento, a nossa teologia. Eu quero exaltar o amor dele. Ele diz: eu dou a minha vida. Isso é amor. Ninguém me tira a minha vida. Ninguém me obriga a fazer isso. Eu voluntariamente, eu vou dar a minha vida. Ele sabia que Jerusalém não iria aceitá-lo. Ele chorou quando ele entrou. Ele não chorou aqui de tristeza por não ser aceito. Ele chorou, como nós lemos, porque eles não entenderam. Mas ele disse: mesmo assim eu vou dar a minha vida. Sabe o que é você dar algo para alguém, mesmo sabendo que esta pessoa não vai querer, não vai aceitar, não vai se alegrar, e mesmo assim você diz assim: mas mesmo assim eu vou dar. Alguém pode dizer: mas você é tolo, você não está vendo que essa pessoa não reconhece, ela nem quer, ela não está. Você diz: mas eu vou dar. Digam amém. Eu vou dar. Voluntariamente. Meu pai me deu o poder para dar e para tomar. Ele está dizendo assim: meu pai me deu a condição, se eu não quiser morrer, eu não morro. Mas voluntariamente eu vou morrer. Quem está entendendo diz amém. Isso é amor. Passe para João capítulo 12, versículo 27. Como Jesus era homem, e a gente já falou disso aqui no domingo passado, que Jesus, sendo homem, ele tinha as emoções que nós temos hoje: tristeza, alegria, cansaço, fome, frio, calor, todos os sentimentos e emoções que nós temos, Jesus tinha também. Então é claro que passar pela morte mexia com a emoção. E no capítulo de número 12, no versículo 27, ele fala dessas emoções. Ele fala assim: agora, verso 27, a minha alma está perturbada. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Verso 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Jesus estava realmente ali sentindo as emoções, porque a crucificação estava chegando, o dia da morte estava chegando, e ele estava como homem, ele sentia. Mas ele disse para os discípulos: o que eu vou dizer? Eu vou falar para o Pai: Pai, me livra desta hora. Pai, vamos mudar os planos? Não. Eu vim para isso. Eu vou morrer por vocês. Era isso que ele estava dizendo. Digam amém. Isso é amor. E quando a gente entende esse amor, aí a coisa muda. Eu falava com o Paulo na sexta-feira no escritório sobre uma mensagem que eu vou trazer hoje à noite aqui no culto. Eu falava com ele sobre uma passagem da Bíblia. Quando Jesus ele entra na casa de um homem chamado Simão. Jesus entra na casa de um homem chamado Simão, que o convida. Não é o Simão Pedro, é um outro Simão. Era um fariseu. E esse homem convida Jesus para ir jantar na casa dele. E Jesus vai. E a Bíblia diz que estando eles à mesa, na hora da refeição, Jesus e os convidados e o Simão e os convidados de Simão, e tudo correndo muito bem, a Bíblia diz que uma mulher entra, e ela vai onde Jesus está e dobra os seus joelhos e começa a chorar
ali aos pés de Jesus e molhava com as lágrimas os seus pés e enxugava com os cabelos. E a Bíblia diz que no coração Simão olhou, dono da casa, o que convidou, ele olha e ele só pensa, ele não fala, mas ele pensa assim, ora, se ele fosse realmente profeta, ele saberia quem é esta mulher que está fazendo essa cena, que está chorando aí, que está, enfim, fazendo toda essa cena. Ele saberia quem é esta mulher, porque Simão conhecia o passado dela, a fama dela. E ele disse, se ele fora profeta, ele saberia. Ele só pensou. Quando ele pensou, Jesus, conhecendo o pensamento, disse assim, Simão. E ele todo falso falou, sim, mestre, diga. Jesus disse assim, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Sim, mestre, claro. Aqui na minha casa, você tem a palavra. Diga. Jesus disse assim, Simão, um homem tinha duas pessoas que deviam para ele. Tinha uma pessoa que devia, vamos falar em euros para você entender mais fácil. Um homem devia para ele 50 euros. E não tinha como pagar os 50 euros. E ele disse para esse homem, olha, esquece essa dívida de 50 euros, você está perdoado. E ele tinha um outro que também devia para ele, só que esse devia 10 mil euros. E também não tinha como pagar. E ele disse para esse que devia 10 mil euros, olha, esquece essa dívida, vai. Eu te perdoo, esquece essa dívida. Simão, eu quero te fazer uma pergunta. Qual desses dois devedores amará mais aquele para quem devia, o rico, para quem eles deviam? Qual dos dois vai amar mais o homem rico, que perdoou ambas as dívidas? Aí Simão falou, Senhor, eu penso que o que devia 10 mil, com certeza vai amar mais, porque ele foi perdoado por muito mais, a dívida dele era muito maior, com certeza ele deve amar mais. O outro foi perdoado pouco, só devia pouco. Se o perdão da dívida foi pouco, com certeza ele vai amar, mas não vai amar tanto quanto o outro. Para aquele que devia 10 mil, esse homem rico é quase um Deus. Olha, esse cara é muito de Deus, me perdoou 10 mil. Já o que devia só 50, ele devia tão pouco. Ele, legal, obrigado. Mas mesmo assim, quando puder eu te pago. Ele não vai nem considerar tanto o perdão, porque ele pode não ter hoje 50, mas daqui um mês, 2 meses, ele consegue e paga. Não, faz o seguinte, vamos fazer o seguinte. Tá bom, você está dizendo que perdoa, mas te devo um almoço, hein? Vou marcar um jantar lá em casa, você janta lá. Fica elas por elas, é quase que uma troca de favor, é um valor tão baixo. Não carece nem tanto de perdão. Dá para fazer uma troca. Olha, tô te devendo uma. Qualquer dia desse a gente já acerta. Eu faço um churrasquinho em casa e estamos kits. Não te paguei, mas nós trocamos. É quase que uma troca de favores. Agora o que devia 10 mil, se for trocar em jantar, haja jantares, né? Vai jantar anos e anos na casa do outro, haja churrasco. Então, não tem como pagar. Aí Jesus disse assim, é exatamente isso, Simão, você entendeu. Está vendo essa mulher que está chorando aqui? Essa mulher não tem como pagar a dívida dela. Essa mulher, ela não é digna. Sabe por que ela ama muito? Porque ela está sendo muito perdoada. Vai, filha, tua fé te salvou. Simão, veja o teu caso. Eu entrei na tua casa, você não me beijou, você não me ungiu, você não me abraçou. Sabe por quê? Porque você é um cara muito bom. Você não precisa de perdão, você é justo. Como você não é perdoado,
com certeza você não vai amar. Porque a gente só ama a quem nos perdoa muito. Você recebe pouco perdão, você tem pouco amor para dar. Aí Simão ficou ali a pensar. E é exatamente isso o que Deus está falando conosco hoje. Quando nós somos tão justos que nós podemos trocar com Deus. Porque, Senhor, claro que o Senhor tem que me abençoar. Eu sou tão certo. Olha, veja o meu currículo. Ok. Agora, quando nós somos como aquela mulher e entendemos que foi o amor, que Ele nos ama tanto, que Ele deu a vida, aí a gente entendendo isso, nós recebemos o amor dEle. E quem recebe o amor, quem tem o amor, pode dar o amor. Se a gente só pode dar o que a gente tem, então quando a gente entende, nós recebemos. Quando recebemos, podemos também dar. Amém, gente? Senão nós vamos fazer troca. E Deus aqui não fez troca. Jesus não disse assim, eu vou trocar, vou fazer uma troca, eu dou minha vida e olha lá, e vocês obedecem. Eu vou dar minha vida e olha lá, e vocês correspondem, vamos fazer uma troca. Ele não disse isso. Ele disse, eu voluntariamente a dou. Amém? Eu vou falar mais uma vez aqui, eu quero exaltar nessa manhã o amor de Jesus por nós. Efésios capítulo 5. O que é que está dizendo aí? Aí é uma palavra para os maridos, mas na verdade está falando de Jesus, né? Diz assim, ó. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Diga assim, voluntariamente. Deus poderia ter estabelecido uma igreja sem que Jesus morresse? Sim, Deus poderia ter continuado a mandar profetas, como já tinha vindo Isaías, Jeremias, Oséias, Ageu. Deus poderia continuar mandando profetas. Mas Cristo entregou-se. Ele quis fazer isso. Ele não foi obrigado, ele quis fazer. Esse é o amor. Esse é o amor. Quando a gente olha para a cruz, nós cantamos aqui, pela cruz me atraiu gentilmente, pela cruz, Ele quis. Ele sabia que nós não tínhamos condição de pagar o preço, Ele quis. Amém, gente? Ele quis. Eu queria ler também com vocês Filipenses 2, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7. Mas aniquilou-se a si mesmo. Foi Deus que aniquilou? Não, Ele aniquilou-se, Ele preferiu. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Digam amém? Jesus preferiu, Ele quis. Ele disse, eu vou descer, eu vou me fazer homem, eu vou andar entre os homens, eu vou nascer criança, vou aprender a andar, vou aprender a fugir, né? Ele teve que fugir lá da ira de Herodes. Vou aprender a esperar, vou aprender a trabalhar com madeira, fazer porta, fazer janela, pagar contas. Depois vou ser batizado, vou aprender, vou estudar, eu vou ser homem e vou morrer por causa deles.
Ele quis isso, para que através disso nós fôssemos salvos. Digam amém. Volta lá em João. Volta lá em João, no capítulo 12, onde a gente já leu. Aliás, do capítulo 11, nós já lemos isso aqui. Versículos 51 e 52. 51 fala assim: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Digam amém. Nós andávamos dispersos, nós estávamos perdidos, nós não temos condição de sermos abençoados, nós não temos condição de nos salvarmos, mas Ele disse: eu vou morrer, eu vou entregar voluntariamente a minha vida, e eu vou reunir esse povo, num só corpo. Digam amém. E hoje nós estamos aqui para exaltar essa posição e decisão de Jesus. Não foi o seu pecado que matou Jesus. Ele quis morrer para perdoar você. Digam amém. Não, não foi o meu pecado. Não, Ele preferiu. Ele falou: eu vou morrer, eu vou pagar a conta dele. A gente já vai ler lá em Apocalipse, mas eu só queria mostrar para vocês, isso não tem muito a ver aqui, mas isso é teológico. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, só para você ter uma ideia de que a morte de Jesus, né? Quando a gente lê o Evangelho, ou os Evangelhos, quando vai chegando naquela parte final dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que chega aquela hora que Jesus então ele vai para o Getsêmani, ele ora, e depois vem os soldados e prendem. Quem já leu os Evangelhos, já chegou nessa parte, sabe? Aí ele vai preso lá no Getsêmani, aí eles levam ele para a casa de Caifás, aí interroga ele não responde, e aí eles começam a bater nele, depois mandam fazer uma coroa de espinho, e aí começa todo aquele processo até a via dolorosa, né? Quando Pilatos grita: olha, eu tenho aqui um prisioneiro, tenho dois, escolham aí quem que eu solto. Tem um que é Barrabás, que vocês conhecem, e tem outro, esse tal de Jesus, chamado o Cristo. E o povo grita: solta Barrabás. E aí então ele acaba lavando as mãos: olha, ele não fez nada. Não, mas nós queremos que ele morra. E aí Jesus então é entregue aos soldados, que o açoitam e levam ele para a crucificação. Quando a gente chega nessa parte, a gente fica olhando assim: meu Deus, como tudo aconteceu. Será que não tinha outra forma? Amados, a morte de Jesus foi planejada. Não foi planejada pelos líderes da religião. Não foi planejada por Pilatos, pelos soldados romanos. Foi planejada por Deus. Havia um plano bem estabelecido. Jesus teve um ministério de 3 anos. A gente já estudou isso aqui. Mais ou menos no meio do ministério, digamos que Jesus ele começou a pregar na Galileia, foi descendo, foi a Jerusalém, voltou. No meio do ministério, a Bíblia diz que um dia eles subiram num monte para orar. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Só levou 3 discípulos, subiram em 4. Ele, Pedro, Tiago e João. Ele mais 3. A Bíblia diz que lá no alto do monte, a Bíblia diz que ele se transfigurou. Diz a Bíblia que lá no alto do monte a sua roupa ficou tão branca como a neve, muito branca. Ele ficou resplandecente. E lá no monte, Pedro, Tiago e João estavam lá, eles viram quando apareceu 2 pessoas lá no monte conversando com ele. E eram 2 pessoas que já não estavam mais nesse mundo. Moisés
e Elias. Moisés foi o líder de Israel lá no Egito, quando saiu do Egito. Elias foi o homem que não morreu. Elias foi levado ao céu num rodamuinho de fogo, numa carruagem de fogo, num rodamuinho. Ele não morreu, foi trasladado, arrebatado. Amém, gente? E esses dois aparecem lá no monte. Quando Jesus estava orando, os dois aparecem e começam a conversar com ele. Ainda estava no meio do ministério. Os discípulos sequer sabiam de que Jesus ia morrer, e muito menos numa cruz. Eles achavam que Jesus não ia morrer, pelo contrário, eles achavam que Jesus ia estabelecer um reino terreno, libertando Israel de Roma, libertando Israel do domínio romano, estabelecendo uma nação. Eles não tinham a ideia do que iria acontecer. Mas lá no monte, quando apareceu Moisés e Elias, eles conversavam, e eu queria que você lesse a conversa comigo. A conversa está registrada aqui na Bíblia, em Lucas capítulo 9, versículo 29, fala assim: estando ele orando, transfigurou-se, e a sua aparência do rosto e o seu vestido ficou branco, muito resplandecente. Amém? E eis que estavam o quê? Falando com ele dois varões, que eram quem? Moisés e Elias, os quais apareceram com glória. Falavam do quê? Falavam do quê? A qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Digam amém. Moisés e Elias apareceu lá no monte. Começaram a conversar com Jesus. Eles conversaram do quê? Falavam a respeito de Pedro, de João, dos discípulos, do milagre, do mar que se acalmou. Falavam disso? Eles conversavam a respeito da morte. Eles traçavam planos. Tudo que Jesus fez, até chegar em Jerusalém, até ir para a cruz, estava tudo no programa. Digam amém? Não foi surpresa. Ele planejou aquilo, porque Ele amava, porque Ele ama Ele ama você, e Ele queria nos reunir para Deus. Isso é amor. Digam amém? Reverendo, mas eu não mereço isso. Eu também sei. Nós não merecemos. Mas Ele disse, eu fiz isso. Estava no plano. O plano incluía isso daí. Eles conversaram sobre isso. Eles planejaram isso. Estava tudo no programa. Para que Ele morresse por nós. E eu vou falar mais uma vez. A gente hoje está aqui para exaltar isso. Essa decisão. Para exaltar esse plano de Deus por nossa causa. Você não será um cristão perfeito se você não entender isso. Amém? Você pode ser um admirador da Bíblia, um admirador da igreja, um admirador dos cânticos, mas você vai ser um cristão verdadeiro no dia que você entender isso. Só para você ter uma ideia, quando Jesus estava lá na cruz, sabe por que ele gritou assim? Está consumado? Às 3h. E a Bíblia diz lá assim, você pode ver na sua Bíblia, a gente não vai ter tempo de ver todos esses versículos, mas lá na Bíblia diz assim, Ele entregou o Espírito. Sabe por que Ele entregou o Espírito? Porque se Ele não entregasse o Espírito, Ele não ia morrer. Porque Jesus não podia morrer. Ele é mais forte do que a morte. Ele não ia morrer. Ele ia ficar lá. Passava 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias. Ele disse, ele não vai morrer? Então vamos bater nele. Ele não ia morrer, ele era mais... Jesus é Deus, e Deus é mais forte do que a morte. Ele não ia morrer, mas ele entregou o Espírito. A Bíblia diz que ele rendeu-se. Ele falou, não, eu vou morrer por causa deles. Abra sua Bíblia em Atos. Deixa eu mostrar um versículo para vocês. Também não tem muito a ver com isso, mas é teológico. Não é a palavra, mas
como teologia é importante para você. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Você vai ver que Jesus se entregou por amor. Ele não ia morrer. Ele não podia morrer. Se ele falasse, não vou morrer, ele não morreria. Ele é Deus. Amém, gente? Por isso que quando ele entrou na casa que os discípulos estavam, a Bíblia diz que eles estavam com as portas fechadas, e ele entrou com as portas fechadas, e eles disseram, é um fantasma. Ele dizia, não é fantasma, vem aqui, tocam aqui no meu lado, veja aqui as feridas, veja aqui onde furaram com a lança, olha aqui as minhas mãos, fantasma não tem mão, fantasma você não pode tocar, não tem corpo físico, fantasma não come. Ele disse, tem alguma coisa para comer aí? E pegou pão e comeu. E fantasma não come. Se fantasma comer, vai para onde? Fantasma é... E ele disse, eu não sou um fantasma, toca aqui nas minhas mãos, veja lá. Aí eles creram. Aí a Bíblia diz que falando com eles, ele desapareceu. Porque ele é Deus. Ele estava ressuscitado. As paredes não seguravam ele mais. Não precisava abrir a porta para passar. Abriu em Atos 2, veja o versículo, acho que é 20, deixa eu ver aqui. Versículo 24. Está falando de Jesus aqui. O que está dizendo aí? Olha o verso 24. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que a morte pudesse o reter. Digam amém? Diga assim, não era possível que a morte o retesse. Como que a morte ia poder reter ele, se ele é mais forte que a morte? Se ele é Deus. Soltas as ânsias da morte, porque não era possível que a morte o prendesse. Como vai prender Deus? Então ele se entregou por amor, pela cruz. Foi voluntariamente. Ele se entregou por nós. Eu vou terminar aqui e a gente vai exaltar a morte de Jesus em Apocalipse. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1. Aliás, versículos 5 e 6. 1, 5 e 6. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Digam amém. Vamos repetir isso. Aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez o quê? Reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele glória, poder para todos sempre. Amém. Verso 7. Eis que vem com nuvens, isso é profético, virá. E todo olho o verá, e até mesmo os que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Digam amém. Aquele que nos ama e com seu sangue nos comprou. Então por que ele morreu? Porque ele quis morrer. Porque ele sabia que o sangue dele seria um preço que ele estaria pagando para nos redimir. Não foram os líderes que decidiram matá-lo, não foi o imperador, não foi os nossos pecados. Não, ele quis morrer. Ele disse, eu vou morrer para comprar essa pessoa. E nós estamos aqui hoje para exaltar isso que o Senhor fez. Amém. Eu quero que você comece a glorificar a Deus.
Enquanto essa canção estará tocando novamente, se você tem motivos para glorificar a Deus, para exaltá-lo pela sua graça, pelo seu amor, meu amado, minha amada, isso não vem de nós, é dom de Deus. O Senhor te ama com amor intenso. Não se preocupe com cura, com milagres. Isso Ele está fazendo quando você recebe do amor dEle. E nesta manhã Ele está te abençoando. Seja abençoado. Ele te ama. Ele deseja te abraçar agora. Oh, aleluia. Eu que tinha tudo para não ser de Deus. Ele te escolheu. Mas Ele Foi Ele que te escolheu. Ele te ama. Meu coração arde por tua presença. Cada dia E quando você entende esse amor, você se apaixona cada dia mais por Ele. Alecanta labaçou. Pela graça que me alcançou. Essa graça está cobrindo você, não é pelos seus méritos. Sei que não mereço. Exalte o Senhor. Oh, sou pobre pecador. Somos justificados pelo sacrifício dele. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Mas eu insisto em olhar para a cruz. Olhe para a cruz, olhe para Ele. Porque nela o meu Senhor se entregou. Ele se entregou, Ele quis estar ali. Pega a sua voz e canta, igreja. Foi a graça sim, que me libertou da escuridão. Seus olhos são abertos nesta hora. Pela graça, pela graça, pela graça. Foi a graça, é o favor imerecido pela graça que eu recebi a salvação. Seja salvo nesta hora. Aleluia! Glória a Deus! Foi a graça sim. Aleluia! Nada poderia eu fazer. Foi a graça, foi pela graça. Não sou mais o mesmo, eu sei. Aleluia! Cada dia Seu minha coração está paixão transbordando de alegria por causa da graça de Deus que te cobre agora. pela graça que me alcançou. Esta graça nos alcançou. Sei que não mereço o teu bem, Senhor. Sou pobre pecador. Seja transformado de glória em glória. Seja transformado. Olhe para a cruz e veja. Mas eu insisto em olhar para a cruz. Nela o Senhor se entregou por mim. Que nela o meu Senhor se entregou por mim. Levanta sua mão. Confessa. Foi a graça. Foi a graça sim, que me libertou da escuridão. Ele te livrou do pecado do mundo pela graça. Foi a graça, foi pela graça. Eu recebi a salvação. E eu recebi a salvação. Foi pela graça. A graça de Deus. Foi a graça sim. Nada poderia eu fazer. Nada poderia eu fazer. Mas pela graça de Deus. Foi a graça, foi pela graça. Não sou mais o mesmo. Não sou mais o mesmo, eu sei. Levanta suas mãos assim, exalte o nome de Jesus. Deus. Diga obrigado, Jesus. Aleluia. Deus. Glorifica o nome dEle. Glorifica o nome do Senhor, meu amado, minha amada. Glorifica. Pode glorificar. Pode aplaudir e louvar esse Deus que nos amou. Ele nos amou tanto, Ele merece a nossa adoração, Ele merece o nosso louvor, porque Ele é digno, porque Ele é o Senhor. Ribaxê cantarabassuri ande cantalabachou. São os teus filhos, Senhor, nesta manhã exaltando o teu nome.
bendizendo o teu nome, em nome de Jesus. Digam amém. Diga: eu recebo esta graça sobre a minha vida. Amém, amém, aleluia, aleluia. Pode assentar, meus amados. Que maravilha, que maravilha é saber que estamos perdoados, lavados, santificados e preparados para andar com Deus nessa terra. Digam amém, aleluia. Amados, nós vamos fazer o seguinte agora. Daqui a pouco eu vou fazer, na última oração, eu vou fazer a oração especial pela cura, libertação, família, tudo aquilo que você trouxe e veio hoje para pedir a Deus, Deus já te abençoou. Pela graça de Deus, Ele já te abençoou. Então a gente vai confirmar sobre a sua vida, família, a bênção do Senhor. Feche os seus olhos. Tem alguém que tem uma foto, um documento? Agora é hora da gente clamar a Deus. É hora da gente buscar um milagre. É hora de nós declararmos que Jesus na nossa vida nos faz mais do que vencedores. É hora de dizer: Senhor, em Ti nós podemos todas as coisas. Em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus com essa canção. E depois dessa canção eu estarei orando pela sua cura e libertação em nome de Jesus. Aleluia! É agora, Deus vai se mover. Deus vai se mover na tua vida. Aleluia! Escutas quando eu clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, Curando todo o meu ser. curando todo o meu ser. Senhor, confio em Ti. Declare: creio que Tu és a cura. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Pense na sua família. É nesta hora que Deus está mudando todas as coisas, porque Ele te trouxe aqui para te abençoar. Ele te ama. Ele diz: não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Meu Deus, em nome de Jesus, agora em que esta pessoa está apresentando a sua família ao Senhor, a fotografia, o trabalho, a fonte de renda, a empresa, o escritório, a loja. Meu Deus, eu estou pedindo, entra com recurso agora, Senhor, e faz um milagre, Senhor, na vida familiar desta pessoa, Deus. Faz um milagre na casa dela, Senhor. Sara a família, transforma agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, se houver algum mal na vida dessa pessoa, algum levante de Satanás, algum inimigo que tem se levantado contra esta família, contra esta casa, contra o casamento, contra a saúde, eu repreendo este mal e eu digo: sai da vida desta pessoa, sai do caminho desta pessoa, vai embora
Jesus Cristo, eu quero declarar libertação para essa família. Eu quero declarar salvação nesta casa. Eu tenho a certeza que no nome de Jesus, nesta hora, onde a família dessa pessoa está, ela está sendo alcançada agora. Alcançada agora pela mão de Deus. No nome de Jesus, eu abençoo esta vida, essa família, o trabalho, a vida financeira, a vida familiar, em nome de Jesus. Levanta suas mãos assim e diga assim: meu Deus, eu creio que a sua bênção está sobre mim. Em Jesus Cristo estou abençoado. Em Jesus Cristo sou mais que vencedor. Que a tua luz me cubra, e onde eu andar, onde eu pisar, que o Senhor esteja comigo. Esta é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Eu abençoo a vida de todos vocês. Eu declaro, sejam abençoados, tu e tua casa, em nome de Jesus.